No dia 24 de março de 1820, em um vilarejo simples chamado Brewster, no estado de Nova York, nasceu uma menina que mais tarde seria reconhecida como uma das maiores compositoras de hinos cristãos de todos os tempos, Frances Jane Crosby, carinhosamente chamada de Fanny. A vida dela, desde o início, seria marcada por desafios e, ao mesmo tempo, por uma força extraordinária. Quando tinha apenas 6 semanas de idade, Fanny foi acometida por uma grave inflamação nos olhos. A família, sem muitos recursos, confiou o tratamento a um médico itinerante, cuja aplicação equivocada de remédios trouxe consequências irreversíveis. A menina ficou completamente cega. O golpe poderia ter sido devastador, mas em vez de se tornar motivo de amargura, a cegueira foi transformada em escola de fé. A mãe e a avó, mulheres firmes e piedosas, dedicaram-se a cuidar da menina, ensinando-a a viver sem lamentos. Elas incentivavam Fanny a memorizar passagens inteiras da Bíblia Sagrada. Ainda criança, ela já recitava com perfeição capítulos inteiros dos Evangelhos, dos Salmos e de muitas cartas paulinas. Essa prática não apenas moldou seu intelecto, mas acendeu nela uma espiritualidade vibrante que a acompanharia por toda a vida. Dizem que Fanny tinha uma memória prodigiosa. Certa vez, alguém ficou impressionado porque ela recitou de cor os 4 evangelhos inteiros, algo que até os mais eruditos teólogos da época não conseguiam fazer com tanta naturalidade. Esses relatos foram transmitidos de geração em geração, reforçando a imagem de uma menina que, embora privada da visão, possuía uma visão espiritual incomum. Aos poucos, Fanny começou a perceber que a sua condição, longe de ser uma prisão, poderia se tornar uma plataforma. Desde cedo, desenvolveu uma confiança inabalável em Deus e uma capacidade de olhar a vida de maneira diferente, não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé. Com 15 anos, Fanny ingressou no Instituto para Cegos de Nova York, um lugar que se tornaria decisivo para sua formação. Lá, não apenas estudou, mas mais tarde também passou a ensinar, tornando-se referência para muitos alunos que, como ela, enfrentavam a escuridão física. Mas, diferente de muitos que poderiam se deixar limitar, Fanny sempre se destacou pela ousadia. Ela aprendeu literatura, música e escrita em braille. Logo começou a compor poemas que chamavam a atenção de professores e visitantes ilustres. Não demorou para que sua fama como poetisa fosse reconhecida fora dos muros da instituição. Ainda jovem, recitava suas composições em eventos públicos, chegando a ser convidada a falar em sessões do Congresso dos Estados Unidos. Sua ousadia não se limitava às letras. Fanny não aceitava que a cegueira fosse vista como uma desgraça. Certa vez, uma pessoa comentou que era uma pena ela não puder enxergar. Com firmeza, Fanny respondeu: "Se eu tivesse a opção, não escolheria enxergar. Prefiro permanecer cega, porque assim, quando os meus olhos forem abertos na eternidade, a primeira visão que terei será a do meu Salvador." Essas palavras ficaram marcadas como um testemunho poderoso de fé. Mais do que uma resposta, revelavam uma convicção. Sua vida estava nas mãos de Deus, e nenhum infortúnio poderia roubar-lhe a esperança. Dizem que muitos presidentes norte-americanos a conheceram pessoalmente e se impressionaram com sua coragem e capacidade de falar em público. Entre eles estavam James Polk e Cleveland, este último um grande admirador do trabalho dela no Instituto. Fanny se tornava, assim, não apenas uma poetisa cega, mas uma voz ouvida nas altas esferas da sociedade. Nesse período, sua vida de oração já era intensa. As horas dedicadas à leitura bíblica e à composição eram sempre precedidas de clamor e dependência de Deus. Para ela, escrever não era apenas uma tarefa intelectual, mas uma missão espiritual. À medida que amadureceu, Fanny percebeu que o seu dom maior não estava apenas em rimar versos, mas em transformar poesia em oração cantada. Sua vida espiritual começou a transbordar em hinos que alcançavam tanto os cultos simples em pequenas igrejas, como os grandes avivamentos urbanos. Era comum que ela se retirasse em oração antes de escrever. Muitas vezes ajoelhava e pedia: "Senhor, dá-me uma palavra que leve almas à tua presença." E, logo após esse clamor, surgiam versos que pareciam nascer prontos, como se fossem ditados pelo Espírito. Fanny não via a música como arte, mas como ministério,
e o seu maior desejo era que cada hino fosse um canal de graça para quem os cantasse. Seu dom de composição era impressionante. Ao longo da vida, ele escreveu mais de 8.000 hinos, além de centenas de poemas e textos devocionais. Muitos deles nasceram em circunstâncias inesperadas. Dizem que, certa vez, ela foi despertada no meio da noite por um impulso forte para orar. Levantou-se, pegou um lápis e rapidamente escreveu versos que, mais tarde, se tornariam um dos hinos mais entoados em todo o mundo. Um de seus mais conhecidos, Blessed Assurance, traduzido em português como Segura Estou, foi composto após ouvir uma melodia do seu amigo e parceiro de ministério, Phoebe Knapp. Quando perguntaram o que a música lhe inspirava, ela respondeu imediatamente: "Esta é a minha história, esta é a minha canção, louvando o meu Salvador o dia todo." Em poucos minutos, os versos estavam prontos, como se já estivessem escritos dentro dela. Sua ousadia também se manifestava em não limitar suas composições a um único público. Escreveu para crianças, jovens, adultos, cultos campestres e até grandes cruzadas evangelísticas. Seu estilo era simples, mas carregado de profundidade espiritual, alcançando tanto os eruditos quanto os mais humildes. A oração e a dependência de Deus eram marcas constantes em seu processo criativo. Para ela, cada hino era uma resposta direta do céu para a necessidade da igreja na terra. Fanny Crosby era conhecida não apenas como compositora, mas como uma mulher de profunda vida de oração. Não havia um só hino que não fosse fruto de clamor, lágrimas e busca pela direção do Espírito Santo. Muitos a descreviam como alguém que vivia com o coração constantemente inclinado para o céu. Em várias ocasiões, Fanny testemunhou que sentia uma espécie de pressão espiritual para interromper qualquer atividade e se recolher em oração. Nessas horas, ela se colocava de joelhos e logo em seguida surgiam versos que pareciam já preparados por Deus. Alguns hinos surgiam em minutos, mas carregavam eternidade em seu conteúdo. Dizem que em um culto evangelístico, enquanto orava, ela escreveu rapidamente os versos de Pass Me Not, ou Gentle Savior, Não me passes, ó bondoso Salvador, inspirado no clamor de prisioneiros que cantavam pedindo misericórdia. Esse cântico se espalhou rapidamente e marcou gerações. Há também testemunhos de pessoas que foram profundamente tocadas por seus hinos. Um deles fala de um jovem soldado, endurecido pela vida militar, que ao ouvir a congregação cantar Pass Me Not, caiu em lágrimas e entregou sua vida a Cristo. Esse e outros episódios confirmavam a convicção de Fanny de que sua missão não era apenas escrever belas letras, mas ser um instrumento para a salvação de almas. Dizem que certa vez, um pregador citou um de seus hinos em uma campanha evangelística, sem saber que ela estava presente. Ao ser informado, ele correu até ela, agradeceu emocionado e chegou a se ajoelhar diante dela. Fanny, porém, com humildade, respondeu que a honra não lhe pertencia, mas ao Senhor que inspirava cada palavra. Essas manifestações espirituais eram constantes em sua trajetória. Muitos de seus contemporâneos afirmavam que sua casa era um lugar de paz e reverência, onde cada visita acabava envolvida por cânticos e oração. A vida de Fanny Crosby mostrava que a oração não era para ela uma disciplina rígida, mas o pulso da sua existência, o fio que a conectava diariamente ao céu e que transbordava em cada hino que ela deixava para a igreja. À medida que sua fama como hinógrafa crescia, Fanny não se deixou enclausurar apenas no reconhecimento literário. Pelo contrário, ela acreditava que a fé precisava ser prática, vivida nas ruas e entre os necessitados. Por isso, dedicou-se intensamente às missões urbanas de Nova York, lugares onde pobres, alcoólatras, órfãos e marginalizados buscavam socorro. Fanny caminhava pelos bairros mais simples, envolvia-se com famílias em extrema necessidade e participava de cultos improvisados em missões populares. Muitos de seus hinos nasceram justamente nesses ambientes, inspirados pelo choro e pelos clamores que ouvia. Seus hinos eram ao mesmo tempo oração e consolo para quem sofria. Dizem que, certa vez, enquanto visitava uma missão, ela se encontrou com uma mãe desesperada que não sabia como alimentar seus filhos. Ao retornar para casa, escreveu versos que falavam da providência divina, de um Deus que nunca desampara os seus. A letra rapidamente se espalhou e foi cantada em diversas reuniões, tornando-se fonte de esperança para muitos em situação semelhante. Além dos hinos, ela também apoiava projetos sociais, ajudando a levantar recursos e incentivando outros cristãos
a se engajarem no cuidado com os desamparados. Sua vida simples contrastava com o impacto gigantesco de suas obras. Não acumulava riquezas, mas multiplicava frutos espirituais. Testemunhas contam que inúmeros missionários utilizaram seus cânticos como base em suas pregações e que muitas conversões ocorreram enquanto multidões cantavam suas composições. O impacto era tão grande que alguns pregadores diziam que os hinos de Fanny Crosby pregavam por si mesmos. Mesmo reconhecida e respeitada, ela nunca perdeu a humildade. Quando perguntada pela razão de tanta dedicação, costumava responder que desejava ser lembrada não como uma poetisa, mas como uma serva de Cristo que fez o que pôde. Assim, seus dons ultrapassaram a esfera da música e se tornaram ferramentas de transformação social e espiritual, mostrando que a fé verdadeira sempre se manifesta em serviço. Na medida em que os anos avançavam, Fanny Crosby não diminuiu o ritmo de sua dedicação. Já idosa, continuava compondo, visitando missões e mantendo sua disciplina de oração. Mesmo com as limitações da idade, sua mente permanecia lúcida e sua memória afiada, capaz de recordar passagens bíblicas e recitar dezenas de seus hinos de cor. Seus últimos anos foram marcados por simplicidade. Ela nunca se preocupou em acumular bens, vivendo de forma modesta. Muitos se impressionavam ao ver que uma mulher tão reconhecida preferia continuar próxima dos pobres e marginalizados em vez de buscar uma vida confortável. Para ela, a verdadeira riqueza estava em ganhar almas para Cristo. Dizem que em sua velhice ainda era comum que pessoas viessem procurá-la em busca de oração ou conselho. Alguns relatam que, ao entrar em sua casa, eram recebidos com cânticos espontâneos, como se o ambiente fosse constantemente um culto doméstico. Outros testemunharam que bastava ouvi-la orar para sentir uma atmosfera diferente, carregada da presença de Deus. Mesmo debilitada fisicamente, Fanny não cessava de declarar sua esperança. Suas composições continuavam a nascer da mesma fonte: oração, dependência e inspiração divina. Muitas delas só foram publicadas depois de sua morte, mas carregavam a mesma chama de fé que acompanhou por toda a vida. No dia 12 de fevereiro de 1915, Fanny Crosby partiu desta vida aos 94 anos de idade. No seu túmulo em Bridgeport, Connecticut, foi gravada uma frase simples: Aunt Fanny, she have done what she could. Em português, Tia Fanny, ela fez o que pôde. Uma declaração curta, mas que traduz a essência de sua caminhada: dedicação completa, entrega sem reservas e fidelidade até o fim. O legado que deixou foi imenso. Seus hinos atravessaram gerações, cruzaram oceanos, foram traduzidos em diversos idiomas e se tornaram parte do patrimônio espiritual da Igreja Cristã. Até hoje, muitos deles são cantados em cultos, cruzadas evangelísticas e celebrações, carregando a mesma unção e poder que tinham quando foram escritos. A vida de Fanny Crosby permanece como um testemunho vivo de que Deus pode transformar limitações em instrumentos de bênção e de que uma vida de oração e ousadia deixa marcas eternas. A história de Fanny Crosby é mais do que uma biografia, é um testemunho vivo de como a graça de Deus pode transformar a fraqueza humana em força espiritual. Nascida em simplicidade, marcada pela cegueira desde o berço, ela poderia ter sido lembrada apenas como uma mulher limitada pelas circunstâncias, mas em vez disso, tornou-se um dos maiores instrumentos de avivamento da história cristã. Sua ousadia, sua confiança em Cristo e sua vida de oração deram origem a hinos que continuam a ecoar até hoje, atravessando séculos e fronteiras. Cada verso escrito por ela não era apenas poesia, mas oração transformada em música, capaz de tocar corações, consolar os aflitos e conduzir milhares de pessoas à presença de Deus. Dizem que, se fosse possível reunir todas as histórias de conversão e avivamento ligadas a seus cânticos, formar-se-ia uma biblioteca imensa de testemunhos. Vidas transformadas em prisões, igrejas, campos de batalha, avivamentos e até dentro de lares simples. Tudo porque uma mulher cega decidiu ser fiel ao chamado do Senhor. Fanny Crosby nos ensina que a verdadeira grandeza não está em reconhecimento humano, mas em fazer aquilo que Deus coloca em nossas mãos.
Ela não viveu para a fama, mas para a glória do Salvador. Sua lápide diz: ela fez o que pôde, mas a verdade é que, pelo poder do Espírito, ela fez muito mais do que poderia imaginar. Hoje, sua vida continua a inspirar gerações, lembrando-nos que não importa as limitações, o Senhor pode levantar homens e mulheres ousados, cheios de dons espirituais, para escrever histórias eternas. Assim termina a jornada de Fanny Crosby, uma vida de oração, ousadia e entrega total, cuja música não cessou no túmulo, mas segue viva, proclamando ao mundo que Jesus Cristo é Salvador e Senhor.